Obrigado, Veloso. Boa tarde a todos. A minha tarefa para este 27º Fórum Nacional consistiu em, primeiro, elaborar um estudo sobre as duas grandes regiões mais pobres brasileiras, a Amazônia e o Nordeste. Nesse exame, eu constatei, primeiro, é verdade que as duas regiões, nos últimos anos, vêm crescendo um pouco mais do que o Brasil como um todo, e um pouco mais ainda do que o Brasil como um todo, se nós excluirmos do Brasil o Centro-Oeste, que teve um dinamismo maior do que Nordeste e Amazônia. Mas, de outro lado, essa atualização sugere que a região ainda precisa de um apoio muito grande para superar o hiato de crescimento ou de desenvolvimento que carregam, significando uma série de mazelas que uma ação integrada de promoção das duas regiões pode minorar, assim contribuindo, como indica o título deste painel de hoje, para impulsionar o crescimento brasileiro e, ao mesmo tempo, o crescimento da Amazônia brasileira e do Nordeste. Comecemos pelo Nordeste. Eu tenho aqui um texto de 1937 de Gilberto Freire, em que ele diz: a palavra Nordeste quase não sugere senão as secas, os sertões, que são apenas um lado do Nordeste. Mais velho do que eles é a terra gorda e de ar oleoso, é o Nordeste da cana-de-açúcar. Havendo mais de 2 Nordestes, e não um, muito menos um Norte maciço e único, de que se fala tanto. Quais são as bases de uma estratégia para esta região? Primeiro, a ideia de uma nova geografia para o Nordeste. Geografia que respeita a divisão política da região em estados, mas que inova ao identificar áreas geoeconômicas e polos urbanos correspondentes, de modo a criar uma urdidura, uma forma de tornar competitivas, primeiro, as grandes cidades da região, as regiões metropolitanas; segundo, as cidades de porte médio; terceiro, as pequenas cidades, a partir do entrosamento interno entre eles, criando a noção de competitividade sistêmica a partir de eixos de integração e inserção regional, de uma melhoria do sistema de transportes, de comunicações, da questão da água para o semiárido e a questão do meio ambiente. No segundo plano, a aplicar ao Nordeste a economia do conhecimento, ferramenta essencial para o desenvolvimento e o crescimento do país, também das duas regiões, envolvendo comunicação e informação, capital humano, tecnologia e inovação.
terceiro, a expansão econômica das duas regiões. A despeito do tamanho da Amazônia, em termos de PIB, é uma região pequena. O Nordeste, embora menor e com mais problemas, é uma região de porte médio. E um novo perfil produtivo para as duas regiões, baseado na ideia da dupla inserção do Nordeste no país, de um lado, e no exterior também, contribuindo assim para as exportações do país e permitindo também uma inserção do Nordeste no restante do país, que só agora em certos setores vem ocorrendo. E finalmente um quarto vetor de modernização social, incluindo a questão da inclusão social, com emprego e redução da pobreza. A partir daí, nós podemos caminhar um pouco em torno do texto básico apresentado no fórum e que está também no site do Fórum Nacional na internet, portanto, acessível a todos os participantes do fórum. E o intuito e a ideia é de uma grande atenção para essa visão apresentada de concepção estratégica, ou seja, uma nova geografia, repetindo, estão aí as áreas geoeconômicas em que a região do Nordeste foi definida, uma hierarquia de polos urbanos e uma rede de transportes e comunicações em torno delas, e a questão das cidades competitivas. As opções estratégicas, eu repito aqui um pouco: competitividade sistêmica, envolvendo eixos de integração e inserção, a questão da água para o semiárido, é o projeto de transposição de bacias, que se arrasta um pouco, mas está numa fase já de testes, de transposição de bacias, beneficiando cerca de 12 milhões de pessoas no primeiro momento. A questão da ecoeficiência, na segunda opção estratégica, uma economia baseada no conhecimento, já mencionamos, com a expansão produtiva com dupla inserção e modernização social. O mapa dá um close nas regiões que foram identificadas, e agora essas mesmas regiões com os polos urbanos, desde as grandes metrópoles até as cidades de médio e pequeno porte. Um destaque para o eixo marítimo, que envolve a geografia nordestina. Esse eixo é essencial para o desenvolvimento regional e para a interação entre as grandes cidades da região, como um eixo importante de transporte e de comunicação. Aí a ideia de comunicação e de estradas e de rodovias para a região, incluindo a Transnordestina, que é uma ferrovia que transporta desde Eliseu Martins, no Piauí, até os portos de Suape e do Pecém, do Ceará, e que a gente sugere que também alcance, a partir de Juazeiro,
porto de Aratu, na Bahia. Os quadros seguintes eu vou passar rapidamente. Já mencionei a ideia, o projeto de transposição de bacias, e nós sugerimos uma rede de médias barragens nos afluentes do Rio São Francisco, de modo a suprir problemas hídricos que, porventura, venham a ocorrer, e muita gente acha, com toda certeza, ocorrerão. As projeções seguintes são para mostrar que a região tem hoje um potencial grande para oportunidades. Oportunidades no polo metropolitano de Salvador, por exemplo, no complexo industrial e portuário de Suape, com 3 âncoras, uma delas a polêmica, refinaria Abreu e Lima, petroquímica Suape, um polo automotivo que começou recentemente a produzir ao norte de Pernambuco, um polo da Fiat, já em produção, e também um projeto da Hemobras, do tratamento do sangue, do plasma humano, que é carente o Brasil e também a América Latina. Ou seja, há um conjunto de ações no Nordeste, que, de certo modo, foi perturbado pelos recentes desempenhos da economia brasileira e pela crise, afinal, gerada em vários setores, mas que a qualquer estímulo dará resultados importantes e a curto e médio prazos. Eu passo rapidamente essas oportunidades, mencionando algumas delas. O turismo é muito importante, tem grande viabilidade na região. Velhas indústrias, como a agroindústria do açúcar, podem ter resultados totalmente diferentes com o emprego de novos produtos, novos açúcares, edulcorantes, sucraloses, etc. O cacau e a celulose na Bahia, por exemplo, e uma série de... a pré-Amazônia maranhense, que é uma área deprimida. Parnaíba, no Piauí, que é uma área dinâmica em Teresina, e no Vale do Gurgueia, já ao sul, sudeste do Piauí, e assim por diante. Ou seja, é um documento que pode ter a sua viabilidade e pode ser considerado como uma dos instrumentos para o desenvolvimento regional. Seguimos aqui. No caso da Amazônia, a estratégia de desenvolvimento é concebida de forma semelhante. De qualquer modo, eu me lembrei do Euclides da Cunha, que na sua viagem que fez ao Purus, ficou extasiado com a Amazônia, sobretudo no caso com a seguinte frase: é sem dúvida, diz Euclides, o maior quadro da Terra. Sua natureza é portentosa, mas incompleta. Talvez a Terra mais nova do mundo, nascida da última convulsão geogênica, é sempre Euclides, com as palavras complexas, né? Que sublevou os Andes. E lembrando
ainda incompleta, mas escrevendo-se maravilhosamente, uma página contemporânea e inédita do Gênese. Para a Amazônia, a nossa proposta segue a mesma estrutura, ou seja, um projeto de desenvolvimento para a região, inserido numa concepção de uma nova geografia, mas com a ideia do ecodesenvolvimento, ou seja, crescimento mais sustentabilidade ecológica. Seguem-se os mapas que detalham a estratégia usando a mesma metodologia aplicada ao Nordeste, consideradas as diferenças regionais, áreas polarizadas para a Amazônia, a questão do bloqueio dos recursos por limitações tipo grandes, os eixos de integração, em grande parte utilizando os rios amazônicos, quase todos navegáveis, e depois uma série de oportunidades identificadas na região, nas áreas de biotecnologia, nas áreas de um novo paradigma produtivo, a partir da ideia de que a riqueza está na floresta, o solo, as águas, o sol a fertilizam, e destruí-la, essa riqueza, é consumir o maior patrimônio da Amazônia. No final, nós propomos uma parceria entre entidades de desenvolvimento para o desenvolvimento do Nordeste, ou pelo desenvolvimento do Nordeste. Seria uma parceria, de um lado, envolvendo o BNDES, a Sudene, o Banco do Nordeste, no caso do Nordeste, a Suframa, a Sudan, o Banco da Amazônia, a FINEP, no caso da Amazônia. Com que objetivos? Com objetivos de identificar e desenvolver essas oportunidades, de estruturar tudo isso num programa de financiamento para viabilizá-las, que envolva um tratamento diferenciado à região e carreie para a região recursos de entidades dos estados, da União, da iniciativa privada, interna e externa, parcerias público-privadas. Assim, instrumentalizando iniciativas da maior importância, inclusive estratégica, para o Brasil. Muito obrigado.